Capítulo 8. Desapontamento. Eu não sei o que aconteceu aos meus sonhos. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. 1 Samuel 25, 23 a 25. De todas as palavras tristes da língua ou da caneta, as mais tristes são estas. Poderia ter sido. John Greenleaf Whittier, 1817 a 1892. Maud Muller. Tenho a sensação de que o pai de Abigail escolheu esse nome quando olhou nos olhos dessa pequenina depois que ela nasceu. Significa o regozijo do pai. Quando ele a viu crescer e se tornar uma menina linda e meiga, ficou claro, também, que tinha grande inteligência e fortes convicções. Ele deve ter se preocupado se acharia o marido perfeito para uma mulher assim. Ela sempre foi respeitosa com os mais velhos, honrando seu pai e os outros homens da tribo. Mas muitos sabiam que se você quisesse uma opinião coerente em uma situação difícil, era só perguntar a Abigail. Nabal parecia uma boa escolha. Lemos em 1 Samuel 25 que Nabal era muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Como muitos pais, o de Abigail queria que ela se casasse com alguém que pudesse cuidar bem dela e provê-la. Mas a escolha foi desastrosa. Uma escolha decepcionante. Nabal era um homem mau, cruel e insensível. Quanto tempo será que levou para Abigail ver esse lado dele? Sabemos que ela era linda, então talvez por um tempo as coisas tenham ficado bem. Mas ele bebia muito, e quando estava bêbado, tornava-se outra pessoa. Fiquei triste quando li a história. Como deve ter sido decepcionante perceber que pelo resto de sua vida ela estaria ligada a um homem que era grosso e estúpido. No caráter, ele era a antítese de Abigail. Fica claro mais tarde na história, quando ela encontrou o rei Davi, que Abigail fora criada em uma família religiosa. Conhecia os ensinamentos dos profetas. Tal conhecimento e seu coração não só salvaram sua vida, como a de todos em sua casa. Acredito que no desenrolar da história entenderemos como posicionar nossa vida quando o desapontamento toma conta de nosso coração. Ela possuía uma combinação harmoniosa dessas duas qualidades que são valiosas para qualquer um, mas essenciais a alguém que tenha que lidar com o homem. O tato de uma esposa sábia e os princípios religiosos de uma boa mulher. Todo final de semana, quando viajo e converso com mulheres, encontro aquelas que estão vivendo com o Nabal, ou com o peso esmagador do desapontamento, do que poderia ter sido. Talvez seja o seu caso. Por que, Senhor? Para proteger o anonimato das mulheres cujas histórias quero mostrar, mudei os nomes e alguns detalhes irrelevantes, mantendo os pontos pertinentes. Susan. Susan foi criada em um bom lar cristão. Era importante para ela manter-se virgem até o casamento. Essa não era uma escolha popular em sua escola. Mas quando nova, Susan tinha adotado o hábito de se comprometer de verdade com a palavra de Deus. Quando lutava para se manter firme no compromisso, cavava fundo em seu coração e mente e citava: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, 1-3. Quando conheceu Peter, parecia a todos que eles tinham sido feitos um para o outro. Ele era encantador e espirituoso, respeitoso com os pais de Susan e tinha um bom emprego como professor de inglês em uma escola de ensino médio. Ele ainda dava aulas para o ensino fundamental da escola dominical. Casaram-se 2 anos depois de se conhecerem. Inicialmente, as coisas pareciam estar como ela havia esperado. Mas depois de alguns meses, Susan percebeu que Peter vinha para a cama cada vez mais tarde todas as noites. A vida sexual deles tinha piorado consideravelmente por causa disso, deixando-a preocupada e magoada. Uma noite ela acordou, eram 2 horas da manhã, e Peter não estava na cama. Vestiu o roupão e desceu. Ele não estava na cozinha. Então ela pegou um copo de leite da geladeira e entrou no escritório dele. O que viu a deixou enojada. As imagens na tela do computador não se pareciam com nada do que ela já tinha visto ou imaginado. Susan ouvira falar de homens viciados em pornografia pela internet, mas nunca havia sonhado que isso invadiria seu casamento também. Como isso pode acontecer comigo? Por que Deus deixaria isso acontecer comigo se me mantive pura? Como posso falar para alguém sobre algo tão vergonhoso? Como posso algum dia deixá-lo me tocar novamente? Anne foi criada de forma muito diferente da de Susan. Seus pais não eram crentes, embora a levassem à escola dominical. Quando ela começou o ensino médio, saiu do grupo de jovens porque seus novos amigos não tinham interesse algum na igreja. Ela dormiu com o garoto pela primeira vez aos 15 anos. Sabia que estava apaixonada, mas ele perdeu interesse por ela rapidamente. Isso partiu seu coração, mas a experiência a endureceu também. Teve vários outros relacionamentos depois desse, e na faculdade acabou engravidando. O rapaz não tinha nenhum interesse nela ou no bebê. Anne foi com uma amiga e fez um aborto. Convenceu-se de que essa era a coisa responsável a se fazer, embora a decisão a atormentasse. Uma noite, um amigo a convidou para um show. Ela nunca tinha ouvido falar no artista. Ficou claro no começo do show que era cristão. Ela pensou em ir embora, mas estava no meio de uma fileira e seria complicado. Seu coração batia forte no peito enquanto ouvia as letras das músicas. Elas prometiam o que lhe faltava por tanto tempo que nem conseguia se lembrar: paz, amor e esperança. Naquele domingo, Anne encontrou uma igreja perto do campus e foi lá. As pessoas eram amáveis e gentis. Perguntava-se qual seria a reação deles se algum dia contasse seu segredo. Ela se inscreveu em um retiro de fim de semana para mulheres, e nessa ocasião, em um grupo pequeno e íntimo. Anne contou sua história. Entre lágrimas que estavam acumuladas havia tanto tempo, entregou seu coração e sua vida a Cristo. Pela primeira vez na vida, sentiu-se livre e com esperanças, mas durou pouco. Durante um exame de rotina, descobriu que estava infectada com o vírus HIV. Por que agora, Deus? Por que você me deixou encontrar paz e esperança apenas para tirá-las de mim? Esse é seu castigo por eu ter abortado? As faces do desapontamento. O desapontamento é um golpe esmagador à alma e pode ter muitas formas. O Navy's Topical Bible Index o define como a não realização de suas esperanças. Desapontamento
Pode ser quando as crianças que você criou na fé a abandonam. Eli, o padre, sentiu este gosto. Em 1 Samuel 2,12, podemos ler: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Esse é um golpe devastador a um pai que ama e honra a Deus. O desapontamento pode resultar de um fracasso pessoal. O salmista Davi sabia disso. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Salmo 51:3. Isso pode levar ao desapontamento e à desilusão com sua própria vida. Quando o arrependimento consegue piorar e levar à desesperança, as consequências podem ser desastrosas. Uma vida desperdiçada. Encontramos isso na vida de Aitofel. A Bíblia não nos diz muito sobre ele. Sabemos que era o conselheiro do rei Davi, até que este cometesse adultério com Batseba. Então, mudou sua lealdade ao filho de Davi, Absalão, que estava se insurgindo contra o pai. Aitofel aconselhou Absalão a perseguir e matar Davi imediatamente. Acreditava que o pecado de Davi era tão grande que havia perdido o direito de governar o povo de Deus. Havia excluído Davi de sua vida, mas Deus não tinha. Você já se sentiu assim em relação a alguém? Como tu pode continuar a usá-la depois de seu pecado? Por que tu darias a ela essa oportunidade? Ela não a merece, eu mereço. Justa indignação é uma força poderosa. Quando usada a serviço de Deus, pode produzir tremendos resultados. Mas quando direcionada contra Deus, é fatal. Um novo conselheiro entrou no grupo de Absalão. Seu nome era Uzai. Uzai era leal a Davi. Esperava descobrir quais eram os planos de Absalão e usar sua influência para mudá-los. Os dois homens ofereceram seus conselhos. 1. Matar Davi agora. 2. Esperar e ver o que acontece. Absalão seguiu o conselho de Uzai e esperou, dando a Davi tempo de reconstruir seu exército. Absalão foi morto em batalha e o reino de Davi permaneceu intacto. Aitofel sentiu como se toda a sua vida tivesse sido um desperdício. Podemos ler: vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. 2 Samuel 17:23. O desapontamento nos atinge bem fundo. Afeta nosso orgulho, nossa crença no jogo limpo e nosso senso de direito. Despedaça nossos sonhos, nossas esperanças, nossa própria visão do que faz a vida valer a pena. A maioria não tomaria as medidas extremas que Aitofel tomou, mas experimentamos a morte de outra maneira. Sentimos como se parte de quem somos tivesse morrido. Uma de minhas amigas me confessou que tinha ido contra o meu envolvimento com o Mulheres de Fé. Ela quer ser escritora e oradora, e sabia que quando eu estava no The 700 Club, tinha muitas oportunidades invejáveis. Mas acabei desaparecendo do radar ao receber tratamento para a depressão. Quando fui convidada em 1996 para me juntar ao Women of Faith, Mulheres de Fé, isso não parecia justo para ela. Tive a minha chance, agora era a vez dela. Entendi sua frustração e admirei sua honestidade. Várias mulheres famosas já me disseram que não achavam que nosso grupo era tão forte quanto poderia ser. Elas dizem que há oradoras que falam melhor ou são mais jovens, que deveriam ter uma chance. Provavelmente todas concordaríamos com isso, mas é relevante. É Deus quem decide quem Ele usará quando bem entender. Isso não diz nada sobre nós.
diz muito sobre ele. Ele usa as pessoas mais improváveis, mais humildes, para que fique claro para todos quem está no comando. Vencido pelo povo de Deus. Às vezes, os líderes escolhidos por Deus podem ficar tão decepcionados com o povo de Deus que suas vidas chegam ao que pode parecer um fim prematuro. No sul de Londres, o Tabernáculo Metropolitano fica em frente a uma estação velha de metrô. É fora dos roteiros turísticos e a frequência média aos domingos fica em torno das 300 pessoas. Pode ser um número insignificante para norte-americanos que estão acostumados com as mega-igrejas, mas é um bom número para o Reino Unido. O bem-sucedido Ministério do Tabernáculo Metropolitano atrai jovens e desempenha uma função vital na periferia. Seu ministro mais famoso foi Charles Spurgeon. No dia 7 de junho de 1891, Charles Spurgeon pregou ali pela última vez. Ele estava cansado do ministério e enfraquecido por conflitos sectários. Seu cabelo estava branco, seu rosto enrugado e sua forte figura estava fraca. Terminou seu sermão sem saber que esses seriam suas últimas palavras no púlpito. Servir a Ele é vida, paz, alegria. Oh, se vocês passassem a fazê-lo imediatamente! Deus lhes ajude a se alistarem sob a bandeira de Jesus ainda hoje. Amém. Naquela tarde, Spurgeon ficou doente. Ficou acamado por mais de um mês, a maior parte do tempo inconsciente, e então, no final do verão, melhorou o suficiente para uma viagem ao sul da França. Mas perto da meia-noite de 31 de janeiro de 1892, Spurgeon deu seu último suspiro. Ele só tinha 57 anos. Sabemos que o tempo de Deus é perfeito, mas quantos homens e mulheres devotos tomaram o fardo do serviço de Deus em seus ombros para descobrir que o peso era excessivo? Uma saída do armário do desapontamento. Quando continuei a ler a história de Abigail, vi uma maneira alternativa para lidar com o amargo desapontamento. Ela estava prestes a encontrar Davi e mudar sua vida para sempre. Davi estava fugindo da ira do rei Saul. Ele e 600 de seus homens estavam acampados perto de onde Nabal guardava seu gado. Os homens de Davi tomavam conta dos pastores de Nabal e certificavam-se de que nenhum bandido roubasse ou fizesse mal a seus rebanhos. Era comum retornar um favor assim com provisões para alimentar os homens. Davi mandou uma mensagem a Nabal pedindo que tal cortesia fosse estendida a eles, mas Nabal se recusou. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? 1 Samuel 25, 10-11. Quando Davi soube, ficou furioso. Seu temperamento lendário aflorou com força total. Pegou 400 de seus soldados e saíram para massacrar Nabal e seus homens. Um dos servos de Nabal soube do que estava para acontecer e foi até Abigail para contar o que tinha acontecido. Ela agiu imediatamente. Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. 1 Samuel 25, 18. Quando tudo estava pronto, ela montou em um burro e saiu para interceptar Davi. Você consegue imaginar essa única mulher encarando a ira de Davi e 400 homens armados?
Abigail desceu de seu burro e prestou uma reverência a Davi. Pediu para culpá-la, dizendo a Davi que era sabido por todos que seu marido era um tolo. Com sabedoria, lembrou a Davi quem ele era. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. 1 Samuel 25, 30 e 31. Davi ficou profundamente tocado, aceitou os presentes que ela havia trazido e foi embora com seus homens. Quando Abigail chegou em casa, Nabal estava bêbado demais para ouvir sua história. Ela lhe contou na manhã seguinte, e ao ouvir a notícia, ele teve um infarto ou derrame, a doença exata não é clara, e morreu 10 dias depois. Quando Davi soube que o marido dela tinha morrido, pediu Abigail em casamento. Aqui está o que aprendi da vida dela. Abigail deve ter ficado muito desapontada quando percebeu que tipo de homem era seu marido. Tenho certeza de que o comportamento dele era, na melhor das hipóteses, rude e, na pior, abusivo. Mas não permitiu que o caráter de Nabal determinasse quem ela era. Agarrou-se a Deus e à integridade de seu próprio caráter. Os servos a amavam e respeitavam. Era a ela que recorriam quando tinham problemas. Deve ter havido muitas ocasiões em que ela teve que apagar fogos que seu marido grosseiro acendera. Teria sido compreensível se Abigail deixasse Nabal, mas Deus deu a graça para ficar e força para manter-se fiel a si mesma. Há muitas Abigails modernas. Há muitas entre vocês que vivem em situações muito difíceis e decepcionantes. Mas de alguma forma, quando se atira à piedade de Deus, consegue manter-se forte e verdadeira. Lembro-me das palavras de Elizabeth Barrett Browning ao saudá-las. O mundo pode não tocar trompetes ou sinos. O livro da vida conta o recorde brilhante.